Muito bem, dando continuidade. Esse assunto, com certeza, acho que a gente poderia ocupar o tempo todo do evento, né? Mas a gente tem bastante coisa pela frente. O próximo é um momento bastante diferente do nosso evento, assim como na música, a nossa Jam Session será marcada aqui pelo improviso, pelo talento e o pensamento rápido dos integrantes. Então, palestrantes, moderador, público, até o pessoal do Twitter vão colocar as ideias aqui em movimento a partir deste momento. Compondo esta inusitada mistura que debaterá o tema O Estado Babá, por que você não sabe o que é melhor para você mesmo? Para isso, eu gostaria de convidar Diogo Costa, coordenador da Ordem Livre e professor de Relações Internacionais do IBMEC Minas Gerais. Luiz Felipe Pondé, professor da PUC e da FAAP, ele é autor de diversos livros como O Guia Politicamente Incorreto da Filosofia e colunista do jornal Folha de São Paulo. Júlio Delmanto, ele é pesquisador do NEIP, Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos, e membro da Marcha da Maconha e Desentorpecendo a Razão. Bem-vindos, e a nossa moderação ficará por conta do Rodrigo Constantino, que é colunista da revista Voto, colaborador do jornal O Globo e do site ordemlivre.org, e também é autor de diversos livros. É membro fundador do Instituto Milênio e diretor do Instituto Liberal. E para fazer a apresentação do tema, eu gostaria de convidar aqui no palco Jorge Vasques, diretor de formação do IFL São Paulo. Por favor, Jorge. Boa tarde. Quando criança, meu maior sonho era ser adulto. Adultos, por definição, são livres para decidir o que fazer de suas vidas. Adultos não precisam prestar conta de suas escolhas, senão para si mesmos. Adultos podem escolher não estudar biologia e arcar com as consequências de não saber biologia. Adultos podem escolher em que medida trocam a felicidade e a gratificação imediata por um futuro mais seguro. Adultos são donos de si. Era isso que eu queria. Cresci, trabalhei, saí de casa, cheguei à vida adulta. Será mesmo? Posso decidir o tipo de protetor solar que eu uso? Não. Posso contratar uma academia e ir malhar? Não. A não ser que um médico me autorize, mesmo que o dono da academia ache que isso não é importante, eu não posso. Posso entrar em um supermercado e comprar aspirina? Não posso. Acho que as aspirinas são perigosas demais para mim. Sou eu quem decido o que a minha filha vai ver na televisão? Não. Alguém já decidiu isso em lugar da minha família. Posso ver um pônei maldito na televisão, gostar e comprar o carro? Não. Acho que os pôneis malditos são tão perigosos quanto as aspirinas. Esses pequenos episódios que vivemos a cada dia me fazem lembrar de George Orwell, que inventou a fazenda onde os bichos eram todos iguais, mas uns eram mais iguais que os outros. A impressão que eu tenho é que somos todos adultos, mas uns mais adultos que os outros. Será que queremos mesmo uma sociedade de pessoas infantilizadas, cuidadas por uma casta de burocratas zelosos, de forma que não possam se machucar? Queremos um país onde ninguém mais pode se arriscar? Um país onde ninguém precisa tomar decisões? Esse não é o país onde eu quero que a minha filha cresça. Eu quero que ela seja uma adulta verdadeiramente independente e livre. Eu quero que ela possa ter liberdade, inclusive para errar. Porque liberdade só é de verdade se for liberdade para errar. Vamos ver o que pensam nossos convidados e a plateia que enviará perguntas para enriquecer o debate. Boa tarde a todos. Essa sessão, como o nome já diz, vai ser um pouco mais de improviso e bate-papo, sem palestras. E eu vou provocar com perguntas e, eventualmente, me sentir no direito de interromper com comentários ou novas perguntas. Eu começo perguntando para o Diogo Costa, quem ganhou hoje na visão de distopia totalitária
para o futuro que nós vivemos hoje, Huxley ou Orwell? Quer dizer, nós temos uma sociedade de soma, que é o Prozac, ou uma sociedade de Big Brother, que é um Estado presente no dia a dia, controlando minuciosamente nossas vidas. Quer dizer, pão e circo, futebol, carnaval, bolsa Louis Vuitton para chineses, é isso que está levando a uma servidão voluntária, ou é a presença totalitária do Estado efetivamente na vida dos cidadãos? Bom, Rodrigo, é uma ótima pergunta. Eu acho que, na verdade, talvez os dois tenham acertado em parte, né? Eu acho que existem projetos de tirania diferentes no século XX e, de certa forma, o paternalismo, o Estado babá, combina essas vertentes diferentes. Por um lado, projetos de tirania da direita, nacionalista, por outro lado, projetos de tirania da esquerda, socialista, e, de alguma forma, o paternalismo consegue agradar um pouquinho de cada um, né? Consegue agradar também o tradicionalista, que quer impor a sua moral pelo uso da força, consegue também agradar o socialista, que acredita que está sendo progressista, enquanto ele também restringe nossas liberdades. Na verdade, eu acho que quem ganhou, eu estava agora lembrando de uma analogia que meu pai contava, eu acho que quem ganhou foi o oposto dessa analogia. Ele brincava que escoteiros eram várias crianças vestidas de adulto, guiados por um adulto vestido de criança. Eu acho que hoje o Estado quer opor os papéis, né? Quer ser uma grande criança vestida de adulto e fazer com que todos os adultos sejam vestidos de criança, né? E se comportem como tais. Tá certo. Pondé, eu queria provocar um pouquinho a sua análise e julgamento de Rousseau. Eu considero que Rousseau é quase o pai do totalitarismo moderno. Essa visão toda coletivista de vontade geral e tudo mais, e a própria visão idílica do bom selvagem, eu acho que está no cerne aí de várias medidas totalitárias. Então eu queria que você fizesse uma análise disso, né, de quanto que Rousseau e essa ideia que ele trouxe romântica da natureza humana tem a ver com essa situação hoje que nós vivemos de excesso de paternalismo e Estado totalitário, e se puder comentar também o fato de que esse sujeito que amou a humanidade, essa abstração, na sua vida prática abandonou todos os 5 filhos que teve no orfanato. Quer dizer, até que ponto esse discurso todo altruísta e coletivista em nome do bem comum, ele não mascara uma certa falta de empatia ou até mesmo às vezes ódio em relação ao próximo, que tem esse desencontro, que tem esse relacionamento tão mais difícil quando é com alguém de carne e osso. Boa tarde, eu agradeço o convite de estar aqui com vocês. É um prazer poder trocar ideias com pessoas que têm visões de mundo um tanto próximas da minha, que é uma coisa raríssima aqui no país, principalmente na minha área, filosofia, ciências humanas. Então, eu diria o seguinte: a tua questão me leva a 2 coisas. O Rousseau tanto é pai do pensamento de esquerda, coletivista, naturalista, quanto ele é pai de um certo tipo de educação, que é uma área que eu conheço tanto porque sou professor. E sou um professor que gosta de ser professor, que é uma raridade, né? Que é um dos grandes problemas da educação, apesar de que a gente inventa um monte de teoria, quando na realidade o problema começa aí. Eu acho o seguinte, primeiro, a sua fala sobre o Rousseau gostar da humanidade. O meu olhar sobre o Rousseau é muito influenciado pela minha leitura do Edmund Burke. E o Burke chamava Rousseau de o filósofo da vaidade, né? Outra coisa, uma das frases maravilhosas do Burke sobre o Rousseau, é que ele era aquele tipo de pessoa que ama a humanidade e detesta seu semelhante. Quer dizer, normalmente os pensadores abstratos, ou esse tipo de pensamento que trabalha com ideias que o próprio Burke chama de teorias de gabinete, né? Que são aqueles caras que ficam dentro do seu escritório achando que eles entendem como o homem é, qual é o problema dele, como resolver e como o mundo deve ser. Então, eu tenho uma natural recusa de todo mundo que quer salvar o mundo, né? Que acha que detém uma chave para entender exatamente como o ser humano é. Agora, quando você diz em que medida ele teria influenciado esse modelo também de natureza humana, eu acho que essa é uma questão mais delicada e muito importante, que é a seguinte:
a armadilha, me parece, que é a seguinte: o Rousseau e a sua ideia de que o ser humano, o problema do ser humano é quanto mais pobre ou quanto menos capaz, você seria menos corrompido, né? Portanto, uma ideia de que quanto mais você se dissolve num grupo, melhor essa natureza originária e, portanto, boa, não competitiva, encaixada numa espécie de todo, né, da qual foi arrancado. E, de alguma forma, o Rousseau nunca disse que a gente deveria viver como aborígenes, mas o rousseauismo barato acaba virando nisso. Eu acho que a armadilha está no fato de que o pensamento descendente do Rousseau, ele acabou capitaneando a seu favor a noção de que quando você é de esquerda, ou quando você fala em coletivismo, você está dizendo que o ser humano é legal, bonito e maravilhoso. E o problema fica para o outro lado, porque o ser humano não é lindo, maravilhoso. O ser humano é o que ele é, o que nós somos. Nós somos capazes de muitas coisas. Eu acho que o principal problema da herança, da influência do pensamento do Rousseau, vai exatamente ao encontro do que esse painel fala, que é como é duro ser responsável pelo que você faz. E aí eu me lembro de um texto, inclusive que eu usei alguns meses ou semanas atrás, não lembro mais, na minha coluna, que era um texto do Shakespeare, do Rei Lear, no qual o texto fala, Shakespeare fala no texto, né, que era muito comum então se culpar as esferas celestes, o Sol, os planetas, por todas as bobagens que todo mundo faz. A impressão que eu tenho é que a grande sacada, no sentido irônico, a grande sacada do Rousseau de culpar a sociedade por todos os problemas que o ser humano tem, é um movimento lógico, filosófico, que retira do ser humano a culpa, retira do ser humano a dor, o sofrimento de ser responsável por si mesmo, aloca a responsabilidade no outro, e nesse sentido, que me parece incrível, é um passo atrás, mesmo da antropologia cristã. Porque na antropologia judaico-cristã, pelo menos existe uma contradição interior no ser humano, que é a noção de pecado, a noção de orgulho, a noção de você ser obcecado por sexo, por poder. E na herança russoniana, você não tem nem essa contradição. O responsável é a classe social, como vai falar posteriormente os marxistas, a sociedade, o grupo, e você, enquanto tal, é só vítima. O resultado disso é que a condição de vítima deixa você cada vez mais bobo, cada vez menos responsável, mas deitado numa espécie assim de berço eterno e meio podre, e deixa você infantil. Perfeito. Eu vou até voltar depois, mais tarde, na questão da vitimização, né, da sociedade. Eu vou falar um pouco mais disso. Júlio, se o Estado pode nos dizer o que beber ou fumar, logo ele estará nos dizendo o que pensar. O que você acha desse alerta? E eu queria que você fizesse um gancho com regimes socialistas, onde claramente essa liberdade de pensamento foi limitada, cerceada. Elogia-se muito a educação em Cuba, e sempre me remete a uma fala do poeta Mário Quintana, que dizia: o maior analfabeto é aquele que não pode ler, aprende, mas não pode ler. Quando o Estado monopoliza a educação, como é que fica essa liberdade de pensamento? Então, eu queria que fizesse um gancho com essa liberdade de ingerir substâncias sem que alguém nos diga se pode ou não, com a questão do pensamento em países socialistas. Bom, boa tarde para todo mundo aí. Em primeiro lugar, agradeço o convite. Nós da Marcha da Maconha e do chamado Movimento Antiproibicionista, a gente foca a nossa atuação muito para longe das esferas do Estado, para longe da discussão institucional, e mais a gente se interessa nisso, na discussão. A gente acredita que, para que a necessária mudança nas políticas de drogas aconteça, primeiro é necessária uma mudança de mentalidade, e nesse sentido, para a gente é muito interessante que a gente dialogue com os mais amplos setores e não só com o nosso público de sempre, né? Então, nesse sentido, é interessante para a gente, é bacana, a gente agradece o convite. Bom, em relação ao que você falou, eu acho que seria interessante primeiro a gente pensar nos preceitos sobre os quais o Estado legisla sobre as condutas privadas de indivíduos, e depois a gente pensar na hipocrisia que está em torno dessa questão, porque
é uma legislação seletiva e arbitrária, ou seja, você mesmo falou em fumar e beber, mas ao mesmo tempo em que o Estado legisla, controla e regulamenta determinadas substâncias, ele coloca na ilegalidade outras substâncias. Por exemplo, o Elisaldo Carlini, que é o maior especialista brasileiro em maconha medicinal, ele aponta que o índice de dependência da maconha, por exemplo, é de 1 para cada 10 ou 11 usuários. No caso de álcool, é de 1 para cada 9. No tabaco, é de 1 para cada 3. Então, a premissa da garantia da saúde pública, ela não se sustenta e é um argumento hipócrita. Por outro lado, e aí eu até discordaria do que está sendo colocado aqui como Estado babá, para mim me parece mais um Estado capataz, ou seja, o Estado está contra setores determinados da sociedade. Então, ao mesmo tempo que o Estado seletivamente elegeu algumas substâncias, ele seletivamente elege setores sociais para serem atacados no combate às drogas. Ou alguém vê bomba e bala de borracha numa rave. Qual é a diferença de uma rave para a Cracolândia? São ambientes de que, de alguma forma, há um consumo público e explícito de substâncias ilícitas. Numa, ele é tolerado, e noutra, ele é tratado com bala de borracha com internação compulsória. Então, nesses dois lados da questão, eu vejo que há uma hegemonia do cinismo desse Estado capataz, né? E eu acho que, na analogia que você coloca em relação a Estados ditos socialistas, a gente também vê uma hipocrisia entre o discurso garantidor da autonomia, garantidor da liberdade, e práticas que não fazem isso. E aí eu não vejo diferença entre esses Estados supostamente socialistas e o nosso Estado atual, que também não prima pela autonomia, não prima pela liberdade, não prima nem por dar instrumentos para que as pessoas ajam de acordo com a sua autonomia. No caso das drogas, isso é muito evidente no que diz respeito às campanhas públicas, às políticas públicas em relação às drogas, como elas são de absoluta desinformação, né? Então, não propiciam elementos para os indivíduos tomarem suas decisões com maturidade. Certo. Diogo, essa semana que passou agora, o F, que está aqui na plateia, o Felipe Celete, publicou um artigo no Instituto Mises Brasil, excelente, sobre bullying. E amanhã mesmo no Globo, meu artigo vai passar sobre isso também, falar geral sobre politicamente correto e Estado babá. Eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto e se nós estamos realmente criando uma sociedade de manés, de covardes, onde realmente há um processo que é até mesmo natural de você aprender que a vida em sociedade é um tanto hostil e que você tem que aprender a se defender, né? Se você está, ao tolher esse tipo de coisa, se você está criando uma sociedade infantilizada ao extremo, onde na primeira dificuldade, na primeira barreira, a reação vai ser sentar e chorar pela ajuda do papai Estado, né? Quer dizer, até que ponto nós devemos, então, tolerar essa questão do bullying, ou até que ponto é legítimo meter o Estado nesse assunto? Pois é, isso faz a gente lembrar aquele dito entre os americanos, né, que a direita normalmente quer ser o seu pai e a esquerda quer ser sua mãe. Eu acho que todo mundo acabou concordando que o melhor, então, é ter um Estado-avó, né, que trata todo mundo como se fosse, de fato, não dá nem a responsabilidade necessária para depois que você tenha um crescimento. Bom, de certa forma, a sociedade é um pouco dependente e carente de algum tipo de autoridade, né? Existem várias teorias de elite, né, mostrando que às vezes você precisa, ou seja, você não quer que todas as decisões sobre sua vida sejam completamente delegadas para você, mas que você possa delegar algumas escolhas também. E a gente faz isso, né, o tempo todo, empresas fazem isso o tempo todo. A grande diferença é quando você está delegando essas escolhas e quando o Estado simplesmente não te permite sequer essa opção. A democracia livre, se ela significa alguma coisa, ela significa a nossa capacidade de determinar a autoridade de acordo com as nossas escolhas. Só que agora a coisa virou, né, e parece que é a autoridade que vai determinar as nossas escolhas. O Estado parece que muda um pouco esse papel. Existe uma legitimidade do Estado por causa da democracia, mas ele corrompe esse princípio democrático e torna ele próprio o determinante das nossas escolhas. E isso acaba fazendo com que existe, então, uma série de que conseguem ver, não, a gente tem, os políticos, né, conseguem ver que existe um eleitorado para cada tipo de política de proteção, né, que eu estou dando alguma coisa, eu estou dando, sei lá, o carinho do Estado. É algo triste, né, porque é o capataz, mas é o capataz que vem com um sorriso, né, que vem com flores para você, né. Então existe, eu acho que
é muito mais parecido, em vez de ser uma prisão, né, muito mais parecido com aquele psiquiatra que deixa o paciente eternamente preso. Mas ele fala, não, mas estou fazendo isso para o seu próprio bem. Na verdade, isso aqui não é uma prisão, é uma clínica de ajuda. Né? O Estado parece que quer se tornar isso. Ele quer dizer então você diria que há uma deificação dessa figura do Estado no Brasil, principalmente? Há um completo fetichismo. Estamos falando aqui da tradição judaico-cristã. Os medievais, por mais que eles pareçam, né, a gente olha da nossa estatura de modernos, né, os medievais eram tão bobos, né, mas pelo menos eles condenavam os excessos humanos, né, os pecados humanos. Hoje a gente voltou atrás, a gente voltou ao fetichismo, a gente condena coisas. Né, o problema não é a embriaguez, o problema é a bebida, é o álcool. O problema não é o abuso de certas substâncias, o problema é drogas. Né? Mas é claro que não, o problema tem que ser causado por nós. Né? Se nós somos seres autônomos, né, nós causamos problemas. Não é um mundo de poderes místicos, né, que é o que parece que a gente vê hoje, em que cada substância é proibida porque ela tem um poder especial. Não, o sabor do cravo no cigarro vai ter o poder de, né, pegar toda uma geração e convertê-los em fumantes. Né, É a sociedade do sofá, né? Ataca só sintoma. Se jogar fora o sofá, acabou o adultério. Que é só mudar o placar. E em relação à questão da deificação do Estado, eu queria perguntar ao Pondé se a morte, entre aspas, aí, de Deus tem alguma coisa a ver com isso. Quer dizer, se desde os ataques fulminantes perpetrados por Darwin, Nietzsche, Freud e companhia, que derrubaram bastante essa questão da fé nesse pai inatingível, né? Perfeito porque não existe, entre aspas, até que ponto essa morte fez com que nascesse a necessidade, então, de criar um novo Deus e corporificado na figura do Estado. Então, você acha que faz sentido essa interpretação de que a deificação do Estado moderno é uma forma de religião laica porque se perdeu muito da crença das religiões passadas? Então, tem um escritor inglês chamado Chesterton, né? No começo do século XX, jornalista, escritor, ensaísta, que era um católico, como se costuma chamar em teologia, tardio, né? E normalmente quando pessoas com grande cabedal de cultura se volta a alguma prática religiosa tardiamente, esse encontro é intelectualmente interessante como produção, né? Começar pelo exemplo do próprio Santo Agostinho. O Chesterton, ele tinha uma frase, uma ideia que vai muito ao encontro do que você falou, que é o seguinte: ele dizia, eu não tenho nada contra os ateus. Não há nenhum problema em você deixar de acreditar em Deus. O problema é que todo mundo, que ele dizia que ele conhecia, quando para de acreditar em Deus, acaba acreditando em alguma bobagem, né? E essa fala, essa máxima do Chesterton, que eu tenho o prazer de pôr em teste muitas vezes, se você observar o século XX, por exemplo, ela é basicamente verdadeira, né? Ela é verdadeira porque as pessoas passaram a acreditar na história, passaram a acreditar na política, passaram a acreditar na educação, né? É uma das coisas que mais me choca. Eu acho que o máximo que a educação consegue, quando consegue, é fazer, além de ensinar os meninos que não pode sair batendo nos colegas, essas coisas básicas que você tem que aprender. A prova definitiva e cabal que a natureza humana não é um anjinho é que, como diz Roger Scruton, você não precisa ensinar para as crianças na escola, meu filho, não divida o seu brinquedo. É justamente o contrário que você tem que ensinar. Quer dizer, a dificuldade, como você falava, a sociedade tem um caráter hostil, né? Quando você perguntou há pouco. Eu dizia isso pelo seguinte, porque quando a gente observa o universo de crenças ao longo do século XX, assim, o inconsciente, a educação, e eu dizia que a educação, no máximo, quando é bem sucedida, consegue mostrar ou consegue nos levar a enfrentar a nossa humanidade, né? Outros acreditam que se você ficar rico tudo vai dar certo. Também não é assim, né? Nunca dá certo plenamente. Quer dizer, o desafio da condição humana é justamente você conseguir lidar com aquilo que é possível fazer, né? Agora, tem uma outra coisa também, retomando essa coisa da Idade Média, que eu acho que é muito importante
conhecer a Idade Média, isso por conta da história, da filosofia, da história enquanto tal, porque uma coisa normalmente muito engraçada é quando a gente pensa que hoje nós somos evidentemente muito mais livres do que éramos na Idade Média. Na Idade Média você viajava 300 quilômetros, ninguém te achava, né? Hoje o Estado, com essa coisa de uma pessoa, um voto, a máquina que foi construída de controle para ter certeza que você é você, né? Todo esse esquema, e eu não estou falando aqui de nenhuma teoria da conspiração, eu estou falando simplesmente da máquina burocrática construída para racionalizar a vida, que produz essa liberdade que às vezes é meio engraçada quando a gente acha que existe muito. Eu resumiria a tua questão assim, me parece que sim, de certa forma, uma das vertentes para pensar no lugar do Estado como a divindade, né? Ou no lugar da sociedade como a divindade também, porque tem gente que coloca a sociedade. Eu acho importante, por exemplo, aquilo que o filósofo Tocqueville dizia, que o Estado é sempre alguma coisa que você não pode confiar plenamente. O que nos protege do Estado são os corpos intermediários, associações de bairros, sindicatos, grupos profissionais, movimentos, o que a gente chama hoje sociais, pessoas que se reúnem ao redor de interesses, igrejas. Família, bom, a família é uma das grandes inimigas do Estado, né? A gente vê isso na discussão do bullying, na discussão da transformação de matéria jurídica das relações afetivas, né? Eu diria resumidamente assim, o recuo da crença em Deus em alguma medida abriu espaço para um fenômeno histórico interessante e significativo, que é o Estado e a política tomou o lugar da graça, como se fala em teologia. Na Idade Média, se acreditava que a regeneração do mundo se daria através da graça, porque aquele sistema filosófico, quando isso recua, é interessante como a partir de Rousseau, retomando a tua primeira pergunta, como símbolo, a gente vive num mundo onde a política tomou o lugar da graça. Quer dizer, se espera que a política ou a democracia, por exemplo, resolva todos os problemas da vida. E com uma busca de um paraíso terrestre em vez de um paraíso pós-morte. Eu me lembro só de voltar à questão depois da criança, falar do Senhor das Moscas e um pouquinho de criança é interessante também. Júlio, eu queria a sua opinião sobre o órgão que eu considero hoje o ícone do fascismo no Brasil, que é a Anvisa. Se tem algum órgão que compila todo esse paternalismo excessivo, está na Anvisa, que cada vez nos diz mais o que fazer, que é cuidar do fator de proteção solar que cada um usa na praia, eventualmente vai começar a impor dietas saudáveis, vai dizer que pode ou não pode fritura, quanto pode de gordura e por aí vai. Então eu queria a sua opinião sobre a Anvisa e se dá para se considerar um cidadão livre diante de uma entidade que não nos deixa mais assumir aquilo que eu considero parte essencial da liberdade de indivíduo, que é assumir riscos, inclusive mortais, na sua vida. Olha, acho que em primeiro lugar o órgão ícone do fascismo no Brasil chama-se Polícia Militar, né? A Polícia Militar de São Paulo mata 1,8 pessoas por dia em média em São Paulo, isso números oficiais, né? Então o peso disso com a Anvisa é um pouco desproporcionado, né? Mas eu acho que interessante, eu volto a insistir na questão da hipocrisia, ou seja, uns setores estão sendo, a repressão está incidindo sobre determinados setores e a repressão está incidindo sobre determinadas substâncias, não sobre todas as substâncias, né? Então, os próprios preceitos em nome da saúde pública, sobre os quais legisla o Estado e seus diferentes aparatos, eles não se sustentam na prática, né? Então, por isso o termo capataz, também lembrando que o capataz ele é só um instrumento, né? Ele está submetido a determinações superiores, e nesse caso a gente vê que são de grupos políticos e econômicos muito facilmente determinados. Então, se por um lado vemos a liberdade enorme que as indústrias farmacêuticas têm, a indústria alimentícia tem, inclusive para publicidade, etc., a gente vê uma restrição grande em outras substâncias que têm culturas milenares e que, em muitos aspectos, concorrem com essas indústrias, né? Então, eu vejo a Anvisa, assim como eu vejo os outros aparatos do Estado em relação a drogas. É a hegemonia do cinismo mesmo, é a prática hipócrita de preceitos que eles mesmos não assumem em prol de interesses políticos e econômicos definidos, né? Tá certo.
Diogo, a Valéria mandou uma pergunta aqui sobre o Estado Babá está acabando com a responsabilidade individual, sim ou não? Mas eu queria fazer um gancho, que é o seguinte, e aí para provocar nossos amigos mais libertários, quase anarquistas. A visão de luta de classes, o Estado malvado e a população vitimizada, me parece um tanto errada. E eu vejo, em boa parte, a demanda das pessoas, e por isso eu venho provocando com essas perguntas, por esse paternalismo, que elas querem fugir dessa responsabilidade individual que o Estado está ajudando a solapar de vez. Como exemplo, eu citaria um caso de pais que foram procurar o Ministério Público para que o McDonald's acabasse com o McLanche Feliz, porque a promoção vendia a comida junto com o brinquedo, e o argumento usado por esses pais foi o seguinte: eu não quero me sentir obrigado a comprar comida só porque meu filho quer o brinquedo. E na hora que eu li isso, veio na minha mente, mas como assim obrigado? Eu tenho uma filha de 10 anos de idade que nunca me obrigou a nada, ela nunca colocou uma arma na minha cabeça e me mandou comprar um brinquedo. Então, os pais estão perdendo a capacidade de impor limite, as pessoas esqueceram o conceito do não na educação dos seus filhos. Então, eu queria mesclar essa pergunta da Valéria, mas com esse contraponto de que, em boa parte, eu vejo a demanda da população por esse Estado babá. É verdade. Existe, né, como está sendo tratado aqui, existe essa alienação de vários setores, né, da vida humana para o Estado. Então, você tem várias instituições, né, que a gente entende desde que Aristóteles, né, que a vida social depende de várias instituições, e tudo isso acaba sendo canalizado numa única, que é o Estado. Então, às vezes, você depende da família, das igrejas, para servirem de bloqueio ao avanço do Estado. Eu acho que não é nem exatamente acabar com a responsabilidade individual, como é externalizar a responsabilidade individual. Porque quando você tem responsabilidade, você também arca com os custos das suas decisões, né, existe uma certa harmonia. Quando, na verdade, alguém toma a decisão e outra pessoa arca com os custos, aí você consegue ter uma grande desordem social, que é o que acontece com a Anvisa, o que acontece com a ABNT, o que acontece com o Ministério Público. Né, para um promotor de justiça é fantástico você proibir alguma coisa. Você aparece na televisão, né, você, né, tem mídia, vai dar entrevista para o jornal, né, você fala, por exemplo, como já se tentou proibir o H2O, aquele refrigerante, de se chamar H2O porque era muito próximo da fórmula da água. Aí você tem, né, o Ministério Público aproveita, né, e tem um holofote em cima deles. No entanto, quem arca com os custos da decisão não é o Ministério Público. Né, quem arca com os custos da decisão sobre tomadas não é a ABNT. Né, são as empresas e os consumidores. Então, existe esse descolamento. Né, mas só um parêntese, você não acha que há algumas pessoas, pelo menos, que adotam a visão à la Ulisses, de amarrar as mãos no mastro, sabendo que elas, se tiverem a liberdade, vão fazer besteira, e por isso elas demandam essa prisão, essa servidão voluntária, porque morrem de medo da liberdade? Exato. Não, eu acredito que sim, mas existem várias instituições que fazem isso. Né, de certa forma, assim, moralmente existem igrejas que fazem isso, a família faz isso, sei lá, vigilantes do peso faz isso. Né? Você tenta, às vezes, combater o seu eu futuro, né, do longo prazo, com o seu eu imediato, o eu do curto prazo. A diferença é que, como todas as instituições agora parecem que não tem mais autoridade, a única autoridade é a autoridade do Estado, então tudo é demandado do Estado. E, diferente de quando eu demando algo da minha família, da minha associação, aquilo implica a mim e aqueles que, né, voluntariamente aceitaram aquela autoridade. Hoje, essa autoridade ela é imposta. Né, a gente ouve falar muito, né, da soberania, da nossa escolha. Né, a democracia se baseia, né, nessa capacidade que nós temos de escolher. Só que apenas de 4 em 4 anos. Né, no resto do tempo, aí são os políticos que vão tomar as escolhas por nós. Então, tudo é alienado, de certa forma, política. Foi bom esse gancho, que eu vou cair na questão da democracia, perguntando para o Pondé agora, e questionando se o homem massa, no conceito de Ortega y Gasset, quer dizer, se essa vida em democracia, realmente ela tende ao autoritarismo, porque a mentalidade da maioria é autoritária, né, e contra os outcasts, contra aqueles indivíduos que não aderem a essa mentalidade tribal coletivista. Eu vou dar um exemplo. Assistindo a entrevista da Marisa Hort, na Marília Gabriela, ela se diz uma ex-fumante, ex-viciada em cigarro, e ela concluiu que era legítimo o Estado barrar essa substância da sociedade. Por quê? Porque ela viu o quanto foi ruim aquilo na vida dela e ela não conseguiu parar de forma fácil. Eu fumo, desde os 18 anos de idade, um cigarro por dia.
E às vezes fico 2 anos sem fumar, acompanhando minha mulher. Ela tem um pouco mais de dificuldade, mas quando ela fica um bom tempo sem fumar, eu acompanho. Aí ela volta, eu volto junto, como foi o caso ontem. Então, eu não me vicio nessa substância, mas a Marisa Hort acha que o Estado deve impedir as pessoas de assumirem ou não esse risco, porque ela foi fraca, né? Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: nesse mundo moderno do homem-massa e da democracia, é possível manter algum grau razoável de liberdade individual, ou estamos condenados a essa tirania da maioria? Essa é uma questão, me parece, bastante grande, né? Importante, assim, porque à medida que você ia falando, eu ia pensando em várias referências no meu universo de ideias sobre autores que me formaram e tal, porque, assim, me parece que a democracia só sobrevive um pouco de modo melhor quando você tem dentro dela todos os mecanismos institucionais de pesos e contrapesos, né? A ideia intuitiva, no mau sentido, de que a democracia representa a vontade popular, dá em coisa tipo Chaves, né? O que garante, na realidade, alguma liberdade na democracia é justamente a possibilidade de você ter conflitos de interesses institucionalizados e fazendo o jogo infernal da democracia. Agora, quando você fala do homem-massa, do Ortega y Gasset, eu me lembro de 2 coisas. Primeiro, um autor que eu já havia citado antes, o Tocqueville, quando ele diz que há um risco na democracia da tirania da maioria. Outra coisa é o velho conceito do grande Nelson Rodrigues, né, de que uma das coisas que a democracia trouxe foi o despertar da força quantitativa dos idiotas. Isso é um problema espinhoso, né, porque faz parte da sensibilidade democrática essa coisa de falar o tempo inteiro do povo, de que todo mundo é lindo e maravilhoso, de que as pessoas têm capacidade de decidir. Isso é uma das grandes piadas que eu acho que existe com relação à democracia. Por outro lado, não conheço nenhum regime até hoje que seja melhor do que esse. E aí eu vejo a contradição inerente à questão da democracia. Mas não acho que a democracia, de forma nenhuma, seja garantidora da liberdade. Inclusive, toda vez que o governo ou o Estado começam a prescrever moral, que é o que a gente tem nesse Estado babá das mais diversas formas, no exemplo da Anvisa, por exemplo, né, de dizer o que você pode fumar, o que você não pode fumar, a gente percebe essa tendência que o Estado, representando muitas vezes a vontade da maioria, tem uma coisa, desde a época do Platão, que a democracia é um regime naturalmente aberto à mentira de massa, né? Tudo que, voltando ao Tocqueville, quer dizer, o Tocqueville percebeu que na democracia as pessoas têm a tendência a repetir o que a maioria fala, né? Então, existe um problema na democracia, que é trazer à tona a força quantitativa de muita gente que absolutamente pode fazer ou ser boa no que fizer, mas que não necessariamente está capacitado, ou conhece, ou teve tempo de refletir sobre uma série de coisas. Isso não significa que a solução seja tutelá-las, né? Por isso que eu acho que essa questão é uma questão muito abrangente. Resumindo assim, me parece que sim, a democracia carrega em si um risco de se tornar um regime tirânico, baseado na lógica de massa essa constituída por um contingente de pessoas que o Nelson chamava de idiota, que com a democracia descobriu que é maioria, e na medida que a maioria se impõe às pessoas, né, então você acaba esmagado ou não tendo condição, a própria noção de linchamento, e nesse sentido a gente percebe essa tendência já nas redes sociais, né, um enorme mecanismo de linchamento, muito rápido, né? Então, eu acho que essa é uma questão central desse nosso debate aqui, que é, apesar de que a democracia é alguma coisa importante que a gente não pode abrir mão dela até onde a gente conhece, em termos de história da política, não há dúvida que a democracia não é uma garantia universal contra
qualquer tipo de massificação, tirania. Pelo contrário, ela traz um tipo de tirania específica, que me parece que o Nelson Rodrigues sacou de forma científica. Perfeito. Concordo. Júlio, governo não tem direito de nos dizer o que fumar, pois o corpo é nosso, assim como a nossa vida, né? Mas deveria o governo ter o direito de se apropriar de boa parte daquilo que o nosso corpo produz? Em outras palavras, o que você pensa do conceito de justiça social e de imposto de renda progressivo? É justo o rico pagar mais e sustentar os mais pobres? O Estado tirando, então, aquilo que ele, por mérito próprio, no mercado, conseguiu a mais? E o rico não está se apropriando do trabalho que outros corpos produzem? Não. Não? Ele fez tudo sozinho. Michael Dell se apropriou do trabalho de quem? Steve Jobs. Roubou quem? Não, roubou não, se ele apropriou. Não roubou, não se apropriou, ele ofereceu oportunidade de emprego. Se apropriou em troca de dinheiro, claro. Né? Não, mas não se apropriou, foi uma troca voluntária. Claro. Não, eu tenho um artigo brincando, eu tenho um artigo que eu brinco com esse tipo de acusação, que é assim, eu fui explorado. Eu trabalhei 6 anos, até a minha mulher reclamava, chegava em casa 10 da noite, 11 da noite, mas é porque eu quis. Eu não fui expropriado, ninguém se expropriou, ninguém se apropriou. E se você não quisesse, você faria o quê? Se eu não quisesse, eu ia fazer qualquer outra coisa, que é o que eu faço hoje. Ninguém me impõe a trabalho. Ninguém te obriga a trabalhar, você pode viver homeless. Obriga, né? Você pode viver homeless. Agora, se você quer consumir produtos feitos por outros, aí você precisa dar algo em troca. É a sociedade. É a sociedade, claro. Mas então você acha que o Estado tem o direito de tirar mais imposto? Não acho. Só acho que a mesma crítica que se volta ao Estado pode se voltar aos empreendedores que você está colocando aí também, né? Mas só me metendo na discussão anterior, também é interessante lembrar que faz uma ou 2 semanas saiu um dado que mais da metade da população brasileira apoia a tortura para a obtenção de provas, né? Então, realmente, eu acho que a gente vive por isso, o nosso entendimento enquanto movimento social é de que o momento é de discussão de mentalidade, de discussão ampla com a sociedade. A gente vive uma situação em que a ampla maioria da sociedade apoia esse tipo de medida por uma série de fatores culturais, midiáticos e religiosos, mas a ingerência estatal sobre a vida privada das pessoas ainda se ancora num apoio popular relativamente consistente, né? Então, e nesse sentido, a gente se volta muitas vezes com os argumentos de mas e se legalizarmos as drogas, o que vai acontecer? O que será das criancinhas? Existe um dado de um centro governamental chamado CEBRID de que 22,8% dos adultos já se utilizaram drogas ilícitas, ou seja, o que será das criancinhas o mesmo que é hoje. As pessoas já usam drogas, elas seguirão usando. Eu estou contigo nessa. Mas há um grande temor social infligido por uma série imbricada de fatores complexos que levam a que a nossa sociedade ainda seja reativa à mudança nesse aspecto e numa série de outros. Né? Tá certo. Diogo, muitos usam o argumento utilitarista de proibir certas coisas via Anvisa porque pagam saúde coletiva, universal via SUS. Então, o argumento vai da seguinte forma, uma vez que a conta recai sobre todos, é legítimo eu não querer pagar de um fumante. E aí o direito que o Estado passa a ter, então, de impedir o fumo ou restringi-lo. O perigo, obviamente, com esse tipo de raciocínio, é que ele não tem limite. Se há, então, esse pool pago por todos, então o Estado deveria poder, inclusive, obrigar cada um a fazer exercício físico 1 hora por dia e por aí vai. Primeiro, eu queria saber o que você pensa disso. E segundo, se a única solução, então, é acabar com o SUS. Bom, acabar com o SUS é solução para várias coisas, né, na verdade. Mas, nesse ponto específico, eu acho que existe essa ideia de que a gente está fazendo algumas coisas conosco mesmo, né? Essa ideia meio falaciosa, mas eu acho que também existe, uma falácia de acreditar que a democracia é a vontade da maioria. Né? A tirania da maioria, eu não sei se é exatamente o que a gente vê sendo realizada, tanto quanto a tirania de várias minorias. A maioria da população brasileira, por exemplo, se opõe ao aborto, é super conservadora, é a favor da família. No entanto, não é essa a agenda do PT, não é essa a agenda do PSDB, não é essa a agenda de um partido. Né? Na verdade, o que existem são vários grupos que conseguem concentrar muitos benefícios, né?
o interesse concentrado e conseguem passar o custo para o resto da população. Então, voltando àquela ideia, por exemplo, de luta de classes, né, eu acho que é uma ideia válida se você entende que existe, na verdade, né, algumas pessoas que vivem sempre às custas de outras pessoas, mas, às vezes, essas outras pessoas também estão vendo as custas de outros. Né? Então, eu acho que o germe da ideia de luta de classe é válido. A diferença é que hoje a gente vive um mundo muito mais como o do Bastiat, que é, na verdade, o Estado como uma grande ficção e todos tentando viver, né, às custas de todos os outros. Mas essa ideia de que, já que algo é público, então ele deve ser de deliberação pública, né, eu acho que isso gera os maiores absurdos possíveis. Então, hoje você imagina que, por exemplo, decidir a forma como a gente vai produzir energia no Pará tem que ser matéria de deliberação pública, mas decidir como eu vou usar essa energia, qual tomada eu vou usar essa energia na minha casa, não pode ser matéria de deliberação individual. Né, saber como que a gente vai utilizar a Amazônia tem que ser matéria de deliberação pública, mas saber como eu vou utilizar o meu corpo não pode ser matéria de deliberação individual. Então, houve, na verdade, não existe mais a distinção entre classes, entre quem explora e quem é explorado, na verdade. Não existe apenas essa ideia mística, né, de uma grande coletividade. Eu acho que isso acaba politizaram a vida nos pormenores do indivíduo. Isso tudo virou tema de política, voto da maioria. E o custo nunca é internalizado, né? O custo é sempre outro que paga. Certo. Pondé, eu queria fazer uma pergunta bem provocativa agora, com um tema aí delicado para muita gente. Primeiro, uma frase de Karl Kraus, que eu adoro, que é o seguinte: a força mais enérgica não se compara com a energia com que alguns defendem suas fraquezas. Né? E a gente vê isso o tempo todo, a gente vê esses movimentos ditos de defesa dos minoritários, né, dos coitadinhos, voltando então à questão prometida da vitimização da sociedade o tempo inteiro. Né? Parece que há uma inversão onde os piores são os melhores. E eu sei que você anda citando Ayn Rand nos seus artigos, eu trouxe um livrinho meu sobre ela de presente para te dar, e ela ia na contramão disso, falando que a sociedade tinha que parar de invejar o sucesso, invejar o indivíduo bem-sucedido. A provocação é a seguinte: até que ponto o cristianismo não tem uma parcelinha de culpa nisso, com a sua pregação excessiva em prol dos coitadinhos, os últimos serão os primeiros? Nietzsche fez uma análise fulminante disso em O Anticristo, e eu queria a sua opinião sobre isso, porque eu sei que talvez seja uma área de divergência nossa. Não. Assim, eu entendo de onde você pode supor que haveria uma divergência aí, por conta de eu ter um percurso aí de estudo na teologia, livros publicados nessa área, de matéria doutorado, pós-doutorado. Eu penso o seguinte, assim, por etapas, né? A Ayn Rand era uma radical crítica do cristianismo, né? Bastante feroz. Eu, esse semestre, tive uma experiência muito interessante, que foi usar a Ayn Rand em sala de aula, o Revolta, né? O Revolta de Atlas, e a forma como, no início, os alunos formados na matéria básica do marxismo, que é o que todo mundo estuda e lê, porque eu acho que entre nós no Brasil existe, antes de tudo, um problema de bibliografia, né? Quase um problema de infraestrutura mesmo. Não se conhece outro tipo de literatura, pelo menos no âmbito das ciências humanas e da filosofia, os alunos não têm muito acesso. Tanto que muitas vezes eu tenho ido a eventos de universidades, eu sou convidado pelos alunos, né? E não pelos pares, mas pelos alunos que estão a fim de conhecer outras coisas. Agora, a tua pergunta da vitimização e de em que medida o cristianismo não teria uma responsabilidade nisso, eu não tenho dúvida que tem. Assim, o cristianismo, como toda a grande massa cultural, né, tanto no sentido de extensão material institucional e todos os seus desdobramentos, quanto no sentido de massa histórica ao longo do tempo, é extremamente polissêmico, equívoco, ambíguo, né? Então, ao mesmo tempo que o cristianismo produziu uma antropologia, que é exatamente a minha matéria de estudo específica quando me debrucei sobre o cristianismo, que é essa antropologia que passa pelo Agostinho, jansenistas do século XVII na França, e no meio disso pelo calvinismo, né? Ou seja, uma análise dura da natureza humana,
que vai dar, por exemplo, nos moralistas franceses, que não eram religiosos, assim como o próprio Pascal, né? Que tanto moralistas quanto Pascal, que era um moralista, era livros de cabeceira do próprio Nietzsche. Então, independente da questão da natureza humana, que é o que no cristianismo sempre me interessou como matéria de estudo, a crítica que o Nietzsche faz, no sentido de que o cristianismo faz um culto do fraco, um culto da vítima, que na realidade o jogo é o seguinte: para além do problema imediato no Nietzsche de que existe um ressentimento, inclusive cósmico, né? Tem um autor que eu tenho lido muito sistematicamente, que é aquele psiquiatra inglês Theodore Dalrymple, né? Que ele diz num dos seus ensaios que o futuro não vai daqui 1000 anos, sei lá, não vão pensar na nossa época como a época de high-tech, Macintosh, iPads, como eles falam na Inglaterra. Não porque essa coisa daqui 1000 anos vai estar mais perto do neolítico do que eles vão estar daqui 1000 anos. Eles vão lembrar na nossa época como era do ressentimento. Eu acho que a crítica que o Nietzsche faz ao cristianismo, inclusive quando ele chama de platonismo para as massas e para os pobres, é justamente pelo fato de que o cristianismo empresta uma moeda, né, a essa vocação natural do ser humano para o ressentimento, porque a vida é um escândalo, no final ela sempre dá errado, ela é ontologicamente precária. Então, a nossa vocação para achar que a nossa condição é uma ofensa cósmica, e você só pode achar que é uma ofensa cósmica quando você projeta sobre o universo, no sentido físico, algum tipo de responsabilidade sobre o que existe na nossa condição precária ontológica. O cristianismo, como toda forma de religião, né, religiões mais ou menos, a gente pode discutir um tanto isso em termos de religiões históricas, mas o cristianismo, que é a principal massa do mundo ocidental, a tradição judaico-cristã, sem dúvida que o cristianismo emprestou essa moeda de ressentimento e essa criação de que é legal ser sofredor, é legal perder, é legal ser fraco. Você, ao invés de valorizar e reconhecer que existem algumas pessoas melhores do que outras, que algumas poucas carregam o mundo nas costas e sempre carregaram. Agora veja, eu acho importante pontuar uma coisa aí, que é o seguinte: na controvérsia entre Estado e mercado, eu não tenho nenhuma dúvida que eu prefiro o mercado. Mas assim como fala aquele filósofo liberal conservative inglês do século XX, o Michael Oakeshott, eu acho que a gente também pode incorrer num erro, que é divinizar o mercado e achar que o mercado não vai cometer pecados. Não no sentido que existe uma ordem que determina o que é o pecado, mas no sentido que o Estado também, e a gente tem observado isso nos últimos... O Estado não, o mercado, a gente observa o processo de acomodação do mercado, qualquer tipo de bem de consumo, que ele também pode se alimentar do próprio ressentimento. O politicamente correto hoje já é um produto de consumo do próprio mercado. Então, eu pontuo isso sempre lembrando que entre Estado e mercado, eu prefiro o mercado. Mas é importante a gente perceber que não há nenhuma panaceia no mercado. Porque mercado senão tem a gente cai defeitos. numa ilusão também, que é a do Chesterton. Concordo 100%, e sou fã do Oakeshott. Júlio, nós estamos chegando perto do finalzinho. Depois eu tenho só para voltar para responder a questão da criança que eu fiquei devendo. Vai ser rapidinho. Mas eu queria saber de você qual o limite que deveria ir à liberalização das drogas. E eu pergunto isso pelo seguinte: eu mesmo sou um defensor ferrenho, tenho vídeos gravados e tudo mais, da legalização da maconha, para mim é evidente, LSD e tudo mais. Mas quando chega no crack, eu confesso que eu tenho dúvidas, porque eu defendo em prol da liberdade individual. E eu tenho dúvidas até que ponto há liberdade, sem dúvida nenhuma, talvez no primeiro ato de experimentar, apesar do que alguns poderiam argumentar que é no momento de desespero, de pânico e tudo mais. Mas até que ponto há a liberdade de escolha quando estamos falando de uma droga tão pesada quanto o crack ou a heroína? Então, deveria legalizar tudo ou há que se ter cuidado com essa bandeira? Então, além da Marcha da Maconha, eu atuo num coletivo chamado Desentorpecendo a Razão, né? O que a gente coloca é exatamente que vivemos num status social de razão entorpecida. E vejo
a sua própria colocação como parte disso também, ou seja, não há embasamento algum para essa diferenciação entre as substâncias. Eu coloquei aqui alguns índices de dependência sérios de estudos, etc. O índice de dependência na cocaína, que é o mesmo do crack, porque é a mesma substância, só varia a forma de ingestão, é de 17%. Ele é quase metade da dependência do tabaco, né? Então, se você está colocando que não há liberdade a partir do momento, pois a pessoa, a partir do primeiro experimentar, já se tornaria dependente, é uma premissa falsa. Ou seja, é uma parcela pequena dos usuários de crack em relação ao todo que se tornam dependentes. O problema é que o crack hoje se tornou um elemento de muita mistificação e de deturpação também, ou seja, é o que você falou, a sociedade do sofá. O usuário de crack, um consumo que perpassa diferentes setores sociais, é identificado como um determinado consumidor e o seu problema é transferido para a substância. O problema daquela pessoa não é a falta de moradia, de direitos básicos, de acesso a qualquer direito que outros cidadãos têm. O problema dela é o crack, né? Então, na minha opinião e na nossa opinião, a gente precisa regulamentar todas as substâncias hoje ilícitas, porque senão a gente não vai acabar com o problema a fundo. E a gente vai estabelecer outras formas de controles sociais. Já existem os controles dos próprios usuários, os controles da cultura, o controle familiar, uma série de controles sociais precisam ser efetivados. E se as pessoas encararem isso como uma utopia, eu vejo muito distante. Eu vejo como o tabaco, com uma série de problemas que existem nas políticas públicas, as políticas do tabaco caminham nesse sentido, ou seja, o governo se dá o direito de colocar no maço de cigarro a palavra morte, a palavra horror. Ele está dizendo que aquela substância é terrível, ela não traz nada de bem. Mas não vejo nenhum governante se colocando a possibilidade de assassinar vendedores de tabaco. Ou seja, tem uma série de restrições, consumo em lugares fechados, impostos, etc. Mas ninguém incorre nesse contrassenso que é feito com o crack, com a maconha, com a heroína, com a LSD, com outras substâncias. Obrigado. Bom, eu ia fazer a pergunta da criança, fui vetado porque o tempo está esgotado. A colocação é só a frase do Karl Kraus, antes de proteger as crianças, proteja-se das crianças, né, que é com base no livro que eu sei que você já citou, do Senhor das Moscas, que acho que qualquer pessoa que acredita em tábula rasa e no novo homem possível, bastava passar 3 minutos num parquinho infantil para derrubar essa ideia, né, de pureza das crianças. Mas era isso, queria agradecer a todos pela presença. Obrigado, Diogo. Obrigado, Pondé. Obrigado, Júlio.